Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Konoha Tomaré, episódio número 12, o que eu resumiria em preocupação até o episódio número 13 por conta do que o Chika fez. O desgraçado vai e me machuca a mão protegendo a Haruzuki, então tipo, nem sei, nem tem como falar que isso foi uma cena de chip, porque foi uma cena pra gerar preocupação para a próxima semana, porque o desgraçado vai e me machuca a mão dele, então tipo, nessa hora eu nem pensei em chip, pra você ser exato. E pra você que vê todos os meus vídeos e vê tipo que eu falo toda hora de chip, dessa vez eu não ter ligado pra chip, você viu que o clima foi sério no episódio. Então, como eu falei, ele machucou a mão, a gente teve várias outras coisas no episódio, eu vou comentar um pouco como é que aconteceu isso, entre várias outras cenas que eu achei interessante, porque a gente viu o passado do Takinami, que foi muito legal, tipo, ele é um prodígio, ou pelo menos era um prodígio, além de finalmente terem introduzido os novos personagens, algo que eu acho muito bacana, muito interessante, por conta do que esses personagens que apareceram, eu já tinha desconfiança que seriam apresentados nesses episódios, episódio 12, episódio 13, como vai ter semana que vem, e eles voltam para a segunda temporada, então vai ser muito legal ver esses personagens sendo meio que o destaque da próxima temporada, por conta de que eles vão ser os rivais do Chika, da Haruzuki e dos demais. Então promete ser personagens interessantes no meu ponto de vista, porque eu já gostei deles tendo visto nesse episódio pelo menos. Então vamos falar de Konoha Tomaré, episódio número 12, o nervosismo de Hiro. Vamos começar falando então da cena que na minha opinião foi a mais importante, porque foi a cena final do episódio, a cena que o Chika protege a Haruzuki. Então, como é que tudo isso aconteceu, Haru? Então, meu querido e minha querida, a gente viu que acontece que a Hiro ela tá muito nervosa, tipo, de todos ali, eu diria que ela é a que tá mais ansiosa. E não ansiosa tipo, eu quero entrar no palco, quero me mostrar. É uma ansiosa de nervosismo, de preocupação, por conta que ela é a única de todos ali que não se apresentou diante de uma grande multidão. Então acontece que esse nervosismo daí começa a refletir também no pensamento, e se ela errar alguma nota, e se ela estragar o conjunto que ela tem que tocar ali com o Kota, depois de tanto ela treinar duro o Kota para que ele conseguisse seguir o ritmo, e se ela estragar tudo, então ela começou a se sentir nervosa por isso, que tipo, caso eles errassem, a culpa seria toda dela, é isso que ela estava sentindo. Então acontece que ela tipo, ela tá muito avoada, ela nem tá prestando atenção em nada, e ela derruba um Kotô. E o que acontece é que a Haruzuki na hora vai e protege um dos Kotôs, porque um iria acertar o outro. Então acontece que o Chika, vendo tudo isso, que talvez machucaria as costas de Haruzuki, ele se joga em cima da Haruzuki e protege o corpo dela. O que acontece é que isso machuca a mão do Chika. Então, pelo que parecia, a gente achava que não machucou, só foi no braço. Só que não, a mão dele tipo ficou inchada, ficou inflamada. Então ele não mostrou isso para ninguém ainda. A gente não sabe se ele mostrará no próximo episódio, que a gente vai descobrir, mas ele está com a mão roxa já. Então é um machucado meio que grave, provavelmente ele não conseguiria tocar. Para todo caso, a gente vai ver isso no próximo episódio. Mas foi assim que Chika protegeu Haruzuki, mas acabou se machucando. Então foi algo legal, tipo, nessa cena eu não diria que foi muito chip, tipo, quem quiser chipar tudo bem, foi uma cena fofa dos dois, mas eu diria que foi mais uma proteção, tipo, ele querendo proteger, ajudar uma companheira, por conta que iria estragar o Kotô, e a Haruzuki se protegeu na verdade o Kotô, e ele quis proteger ambos. Então foi uma cena bem bacana, que é uma cena de chip, e foi uma cena que eu gostei, mas é uma cena que gera mais preocupação do que uma cena fofinha. Para todo caso, tendo falado disso, da preocupação, o nervosismo da Hiro, vamos falar de outros pontos do episódio. Então vamos continuar agora falando de outras cenas, que vamos falar então um pouco do Kurata, do que ele observou pela Hiro. Foi bem rápido isso, nem tem muito o que destacar, mas eu vou falar o que eu achei. Eu acho que o Kurata, por mais que ele tivesse olhado de longe, que a Hiro tá meio que aparentando estar meio pálida, meio preocupada, meio nervosa, o Kurata deveria falar um pouco com ela, querendo ou não, tipo, ela sempre dá aquela, tipo, prestativa, tipo, sempre fala que ele pode desabafar com ela. Então eu acho que o Kurata, como um bom presidente, e mais do que isso, como um bom amigo e companheiro, ele deveria, tipo, ficar um pouco com ela, ele, tipo, deixar ela desabafar, falar as preocupações. Provavelmente ela não irá fazer isso. E por que ela não vai fazer isso? Por conta que eu acredito que ela vai fazer isso, talvez chorando no episódio 13. Provavelmente vai virar uma cena de chip fanservice, isso que eles vão fazer, tipo, do Kurata sendo aquele ombro amigo, ou mais do que amigo, se é que você me entende. Mas para todo caso, eu acho que ele deve meio que ir ao lado dela, falar com ela e deixar ela mais calma. Pelo menos ele deveria fazer isso. Eu acho que dessa vez ele não vai fazer, mas no próximo torneio, campeonato, talvez ele faça isso. Para todo caso, é isso que eu acho. Eu acho que ele deveria já ter falado um pouco com ela, tipo, ele só falou, perguntou, mas não foi aquela preocupação muito, tipo, querendo obter uma resposta sincera.
Para todo caso, é isso que eu achei no momento. Agora vamos falar de outras cenas. Vimos que a Mary Yu ganhou o segundo lugar no Nacional. Isso eles não tinham falado no episódio passado. O que eles tinham falado é que eles conseguiram o quarto lugar, ou melhor dizendo, eles estavam no top 4, segundo a informação do Osuke. Só que eles não falaram se eles tinham ficado em segundo ou em terceiro. E agora está exato, eles ficaram em segundo lugar. Então ainda tem uma Gakkou que é melhor que eles. E tenha em conta que se eles ficaram em segundo lugar e a Himesaka ficou também no top 4, provavelmente eles ficaram em terceiro lugar, ainda perdendo para a Meiryu, que é o colégio do Osuke. Então quem será que é esse primeiro que detonou esses dois? Então, provavelmente a gente vai saber disso com o tempo, mas eu acredito que deve ser aquela colégio, aquela Gakkou que apareceu nesse episódio, que apareceu lá um garoto meio que despreocupado com nada. Se eu não me engano, o nome dele é Mio, mas eu posso estar bem errado. Ele é tipo um garoto que gosta de ouvir o Oto de tudo, tipo do som, das nuvens, do avião, do céu. Então ele é bem despreocupado, só que eu gostei de uma das coisas que ele apontou. Ele falou que ele não quer ouvir o som dos outros colégios, porque é um som pré-determinado, é um som que fica chato, que fica sofrido. Então ele não quer ouvir esse tipo de som, já mostra que ele deve ser talentoso, só que ele é aquele personagem que é tipo meio despreocupado, preguiçoso, mas que quando leva a sério as coisas, ele se torna o melhor no que ele tá fazendo. Acredita que é esse tipo de personagem que ele parece ser, pelo menos pelo que eu vi nesse episódio já. Então promete ser interessante ele, e eu acho que foi ele que conseguiu o primeiro lugar, mas isso é só o que eu penso. A gente só vai descobrir isso talvez no próximo episódio ou segunda temporada. Agora vamos falar de outros companheiros, ou melhor dizendo, outros rivais novos. Agora vamos falar da cena mais engraçada do episódio, na minha opinião, porque foi a cena da Hozuki em fúria, quase querendo matar o Chika e enviando pra longe do Nippon. Porque, sério, essa cena foi divertida. A gente viu que a Hozuki, tipo, ela ficou com uma cara de fúria por conta da confusão que o Chika fez. E que confusão o Chika fez no meio de um campeonato, digamos que esperando a vez dele. Então, ele acabou conhecendo um outro garoto e ele confundiu esse garoto com um colegial, com um estudante do fundamental. E o que acontece é que o garoto só é baixinho, mas ele é do mesmo ano do Chika. Então o garoto tipo falou: ah é? Você tá querendo arrumar encrenca comigo, seu filho da mãe? Então tipo os dois já começaram a discutir, sério. O Kurata daí entrou no meio da briga, daí o Haru, incrível coincidência, o nome lá do personagem que é companheiro desse garoto aí que arrumou encrenca com o Chika, já apareceu também segurando. Então já tava tendo uma encrenca desgraçada, os dois estavam quase querendo se matar. E daí acontece que é justificado porque que ele ficou nervoso, porque o Chika acabou confundindo o garoto com o cara do fundamental. E daí o Chika, na hora que descobre isso, ele já fala: você não é um colegial, você me desculpe, então. E daí isso deixou o garoto mais furioso ainda, né? Porque daí o garoto, tipo, sabia o motivo e ficou mais bravo com o Chika. Então daí os dois estavam quase querendo se matar depois. E o que acontece é que a Hozuki chega no meio do nada e conversa com esse garoto. E o que acontece? O garoto, ele é um colégio masculino, tipo, mesma coisa que colégio feminino, onde só é permitido meninas ou meninos. E o que acontece é que o garoto, a primeira vez, primeiro contato com uma mulher, então ele ficou muito nervoso de ver a nossa waifu, a Hozuki. Tanto que o nariz dele acabou sangrando. Então acontece que daí o Chika aproveita e zoa isso. E daí o Chika já falou: oh, Hozuki, vai lá falar com ele isso aqui. E daí a Hozuki só faz um olhar tipo: se você abrir essa boca de volta, eu te mato. E daí acontece que o garoto já arrumou encrenca com o Chika de volta, então foi muito engraçado isso. E o que acontece é que esse garoto, ele tem uma história meio que parecida, semelhante ao do Chika, por conta de que vimos que ele também entrou no Koto, porque ele quer proteger o clube, por conta que foi uma pessoa importante que passou para ele o clube. Ou melhor dizendo, não foi que passou, mas foi uma pessoa importante que fundou o clube dele e tem uma ligação importante com ele. Então vemos que o garoto, tipo, ele quer defender, ele quer proteger com toda a alma e coração dele, porque o clube seria desfeito em um ano por conta da falta de membros. Então ele quer almejar o nacional, ele quer almejar competições maiores, por conta que ele quer manter o clube ativo e ele quer mostrar para todas as pessoas que ridicularizaram ele que ele é o melhor no que ele pode fazer. Por conta que ele já é baixinho, ele entrou em Koto, então tipo, ele já foi muito zoado. Então acontece que ele quer mostrar que tudo que ele tá fazendo é com amor e carinho e ele vai atingir, digamos que, como eu posso dizer, objetivos.
ele vai ir bem, vai ganhar competições. Então a gente viu que a raiva dele mostrou, tipo, o clima que tava na peça que ele tava tocando. E ele tocou uma peça muito rápida, tipo, a velocidade que ele fez foi gigante. Tanto que ele falou para o companheiro dele que ele iria tocar 3 vezes mais rápido do que ele toca. E o companheiro dele, tipo, viu tudo isso e ficou nervoso. Só que ao mesmo tempo, o baixinho tava falando isso para que acalmasse esse amigo dele. Por conta de que ele falando assim, ele conseguia acalmar e ele tomava a liderança da situação. Porque ele viu que o companheiro estava meio nervoso. Então falando que ele iria 3 vezes mais rápido, assim meio que acalmava. Tanto que ele falava, não sei porquê, mas agora vendo as suas costas você parece tão grande, embora você seja baixinho. Foi muito engraçado essa cena. Então daí a gente viu que a velocidade que eles tocaram foi muito rápida. E tipo, foi uma peça que é difícil. O meio da peça, segundo o que o Oscar falou, é complicado. E eles fizeram de um jeito tão rápido e em sincronia que foi perfeito. E eles foram bem na apresentação, tipo, todo mundo gostou. Então é uma dupla que promete ser bem complicada para o Tika enfrentar, talvez na parte da segunda temporada, ou em outros campeonatos, ou no próprio nacional. Mas eles prometem ser belos rivais, eu diria. E agora vamos falar de um dos personagens mais interessantes e seu passado que foi, digamos que, problemático. Vamos falar de Takanami Suzuka, o grande professor sensei que o Kurata não tem, digamos que, uma grande admiração. A gente viu que o passado do Takanami foi interessante por conta que teve relação já com o amigo do Tika e da Izaki. Então acontece que eles chegaram lá na apresentação para ouvir o Tika tocando lá. E esperou no assunto do Takanami, porque daí eles falaram do conselheiro que estava cuidando do clube do Tika. E aí surge o nome do Takanami. Então a Izaki, quando ela estudava, tipo, o senpai dela era o Takanami. Então tudo isso gerou em torno daí, foi mostrado o passado dele. E foi um passado que é meio triste, se você for ver. Por conta do quê? Ele, tipo, é apaixonado por música. Tipo, ele ama, só que ele não tem o interesse de tocar. Mas ele ama compor, algo que é muito legal. Porque se você for ver, então pode ser que muitas pessoas na vida também tenham, digamos que esse sentimento. Tipo, ah, eu gosto de compor, mas eu não sou tipo de tão assim querer tocar. Então eu achei bem legal ver isso do Takanami. Tipo, ele não tem interesse em tocar piano, violão ou qualquer outro instrumento, seja na orquestra ou não. Ele só quer compor peças. Então acontece que ele mostrando o talento, o prodígio que ele é desde criança por conta da família dele já ser pianistas, grandes executores de orquestra, parece que daí vemos que ele já vira um prodígio. E o que acontece é que vemos que ele não quer, digamos que, trabalhar com isso, ele só quer ser um bom apreciador de música. Então quando ele começou a compor peças e todo mundo falou, esse garoto tem talento, você tem que fazer com que ele componha peças, digamos que ele foi ficando acorrentado. E isso girou em torno que, tipo, ele já não tava amando mais a música. E por isso que ele foi pro Nippon lá, porque daí, digamos que ele ficava meio longe da família dele, ficava longe desse mundo, tipo, meio que profissional da música. Então foi um passado meio triste, mas mostra que ele é muito talentoso. Não é à toa que ele tá dando boas dicas para o clube de Koto. Foi assim que mostrou. Então ele tem, digamos que, uma afinidade com música, segundo o que a Hozuki e os demais pensavam. Afinal, ele é um prodígio. Ele compõe música, é filho de pianistas, então ele tem talento. Acontece que também vemos que ele teve uma conversa antes dele partir para o Nippon com a irmã dele. E foi legal, por conta que ele falou que já estava ficando sofrido. E a garota, tipo, não entendia, digamos, isso que ele sentia, que ele falava. Porque a garota já, pelo que demonstrou, não tinha o talento que, digamos, que ele adquiriu, que ele herdou. Então, digamos que ela era mais que comum, ela mais se esforçava. Não é à toa que o Takanami, agora adulto, viu uma revista dela se apresentando como pianista. Então foi legal isso, eu acho que foi uma parte bem interessante que o episódio colocou assim, tipo, de questão talento, esforço, que foi bem simplesinha, mas quando você vê outros animes, principalmente de esporte, você nota isso. Então foi legal ver o passado do Takanami, foi algo bem omoshiroi que eu achei. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre Kono Totomare, episódio número 12. O episódio que foi muito interessante por conta de introdução de personagens, passado de personagens legais e preocupação de personagens principais. Foi algo muito, tipo, bem, como eu posso dizer, desenvolvido. Eles aproveitaram o tempo do episódio, fizeram várias coisas legais. Então eu diria que Kono Totomare se superou mais uma vez com um grande episódio. E se a sua pergunta é o que podemos esperar, Haru, para o próximo episódio? Então, meu querido e minha querida, próximo episódio, episódio 13, último episódio da primeira temporada, a gente viu que vai focar, digamos, na apresentação do Tika e no tema Kuon, ou Kuo, que é o nome da peça que eles irão tocar. Eu acredito que eles não irão bem, porque a gente viu as lágrimas do Kurata,
a gente viu que vai ser complicado, talvez o ferimento, o quega, o machucado que o Tika teve na mão vai ser grave, então talvez eles não consigam ir bem como eles planejavam. Ou talvez eles vão bem, só que depois eles vão ver o machucado do Tika, então a gente não sabe, mas eu acredito que como é a primeira grande competição deles, eles devem ir mal, para daí na segunda temporada talvez eles irem bem. Mas esperando o próximo episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tamaré, Mata, né?